Dudu, a maçã podre que foi extraída do Cruzeiro, deu entrevista justamente para quem? Para Itatiaia. Créditos aqui, ó, para a entrevista completa, pois eu vou tirar um pequeno trecho onde ele falou diretamente do Cruzeiro e sua saída do maior clube de Minas. Melhor ainda, que ele saiu do Cruzeiro e vai causar problemas. Espero que a gente possa esclarecer alguns assuntos aí que ficou no ar aí que são alguns que são algumas mentiras, né, faladas sobre o meu respeito desde o ano passado, que vem falando, e eu não falei nada, fiquei no meu canto, né, mas espero que a gente possa esclarecer todos esses assuntos. E no final de ano, esse clube que é o Cruzeiro me procurou de novo e eu achei que era o momento certo de vir para o Cruzeiro, de, de começar um projeto, né, que eles propôs para mim. E então eu decidi vir, acabei vindo para o Cruzeiro e acabou que agora esse projeto que poderia ter sido grandioso, a gente teve que interromper em poucos meses, né? Mas eu tô com a cabeça tranquila, tô com a consciência tranquila que o quanto tempo eu tive no Cruzeiro, eu dei o meu melhor, dei o meu máximo para a equipe, para o time, respeitei a camisa do Cruzeiro. Isso para mim é o que importa, é o que deixa meu coração e minha consciência livre. Uma história com o Cruzeiro, que esse não fosse o fim tão rápido, Dudu. Falou-se que você teria pedido a cabeça do Leonardo Jardim, o técnico português, que você chegou para o Pedrinho, pediu a cabeça do Jardim. Isso, inclusive, foi a apuração do Emerson Pansieri, que é o nosso repórter, ouvindo de gente do próprio Cruzeiro, que isso em momento algum existiu. Mas a gente quer ouvir da boca do Dudu, que estava lá todo dia, convivendo com o técnico, convivendo no clube. Cara, acho que isso é uma grande mentira, né? Porque eu tenho grandes relações com grandes treinadores que eu fui treinado, tanto que depois que surgiu essas mentiras, né? Os próprios treinadores que já me treinou me ligaram, me dando apoio, me dando carinho, né? O próprio Diniz, que eu fiquei um pouco tempo com ele, trabalhei pouco tempo com ele e agora virou um grande amigo meu. Então eu fico feliz por eles ter ligado, por eles ter mandado mensagem para mim, porque sabe que eu não sou esse tipo de jogador e as pessoas que soltaram isso também sabem que eu não sou esse tipo de pessoa. Quem me conhece de verdade, quem trabalhou comigo, eu vivi 10 anos num dos maiores clubes do país hoje, que é o Palmeiras. Não é qualquer jogador que joga esse tanto de tempo num clube. Se fosse ruim de grupo, se pedisse para o treinador ir embora, eu acho que eu já fiz foi até o contrário, né? Passou vários treinadores lá no Palmeiras que às vezes as coisas não estavam muito legal e eu pedi um pouco de paciência pro pessoal do Palmeiras para a gente tentar ajudar esse treinador, porque na minha vida sempre tive pessoas que me ajudou e eu também gosto de ajudar as pessoas, gosto de ver o lado humano das pessoas. E eu acho que essas notícias desde o meio do ano passado para cá, que vem falando de mim, eu acho que não é verdades. Eu acho que naquela ocasião também, no meio do ano, de eu ter vindo, da minha não vinda para o Cruzeiro, eu acho que tanto eu, como o Palmeiras, como o Cruzeiro, todos os três erraram em algum momento, no time da contratação, teve erro das três partes. Mas eu acho que isso também é passado, deixo para trás, tenho que pensar para frente. Infelizmente o projeto aqui no Cruzeiro não deu certo. Isso é coisa que acontece, isso é coisa do futebol. Eu tenho um grande respeito pelo clube, e vou continuar tendo esse respeito pelo clube. Eu agradeci o Pedrinho por ter me abrido as portas, por ter me respeitado. Eu também respeitei eles, tanto que se eu não tivesse respeitado eles, eles não teriam ido atrás de mim
novamente, de novo, novamente no final do ano. Então eu fico triste por não ter dado essa continuidade no projeto que era ambicioso do clube, mas também eu estou tranquilo, estou com a minha consciência leve, estou com o meu coração tranquilo de que não fiz nada de errado. Tá certo. E a gente vê também, né? Escuta, mas o Gabigol é reserva e tá tranquilo. O Dudu, você acha que pode ter faltado mais paciência ou não? De fato, ali já era o tempo de você sentiu isso, que você quer jogar, que você quer um projeto onde você jogue, que se sinta mais importante. O que te motivou a essa rescisão de contrato? Cara, eu acho que todo jogador quer ser titular, mas infelizmente só joga 11. E o próximo clube que eu for agora, ninguém vai falar que eu vou ser titular. No meu contrato não vai estar escrito que eu tenho que ser titular. Eu tenho que disputar a posição onde é que eu for, eu vou chegar respeitando meus companheiros, como eu respeitei todos os jogadores do Cruzeiro, como eu respeitei todos os funcionários do Cruzeiro, como eu recebi várias mensagens de funcionários do Cruzeiro falando que infelizmente foi pouco tempo que a gente conviveu junto, mas que eu sou um cara super legal, um cara super bacana, que quer continuar conversando comigo, quer continuar tendo amizade comigo. Então eu fico feliz por essas pessoas, até agradeço pelas mensagens. Mas se você for perguntar para qualquer jogador, nenhum jogador quer ser reserva, entendeu? E voltando um pouco naquela entrevista que eu dei lá depois do jogo contra o Palestino, eu posso ter errado no time da entrevista, posso ter errado no momento, né? Que não deveria ter falado aquilo naquele momento, depois de uma derrota. Mas junta que a gente está chateado, junta que a gente está ficando no banco de reserva e às vezes a gente erra. E eu reconheci isso pro próprio Pedrinho, pro próprio Pedro Júnior, pro próprio Matos, pro próprio treinador. E tanto que eu fui reintegrado ao grupo, mas eu não me senti à vontade de permanecer num lugar que o ambiente, para mim, eu acho que já não era o mesmo da minha chegada. E isso eu conversei com meus representantes, conversei com a minha família e vi que o melhor caminho era uma rescisão de contrato que fosse boa para mim e para o Cruzeiro, entendeu? Porque se eu fosse um jogador que fosse mercenário, fosse alguma coisa assim, eu poderia estar lá no Cruzeiro tranquilamente treinando e recebendo meu salário. E acho que isso nunca foi de mim, nunca vai ser, porque eu não preciso disso, graças a Deus. Hoje eu tenho uma vida bem estabilizada, minha família tem uma vida bem estabilizada, a gente vive bem e eu acho que agora vou pegar essa semana aí agora para descansar um pouco, para refletir um pouco e quem sabe aí nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente já possa estar num outro grande clube aí que eu tenho certeza que vai aparecer para mim. Eu acho que eu queria que você falasse sobre isso também, dessa relação interna e se isso atrapalhou. Eu nunca reclamei de nada, pelo contrário, toda vez que eu cheguei no Cruzeiro que alguém veio pedir minha opinião, sempre dei minha opinião, porque eu sou um cara que sou de personalidade. Se eu falar para você aqui uma coisa, você pode ter certeza que eu estou falando de coração e é de verdade. E se eu falei alguma coisa dentro do Cruzeiro, foi porque pediram minha opinião. E essa pessoa que pediu minha opinião sabe disso que é verdade, entendeu? Então as pessoas não podem inventar mentiras sobre mim, porque eu acho que não é legal, entendeu? E eu nunca dei. Se eu fui dar opinião lá dentro da toca, foi porque me pediram opinião. Eu nunca saí falando de nada que tinha de errado dentro da toca, que tinha de defeitos ou alguma coisa. Pelo contrário, a toca é um excelente lugar. Eu sempre tomava café, almoçava, vinha para casa tranquilo, tinha meu quarto top na toca. Então eu não tenho que reclamar nada do Cruzeiro, só tenho a agradecer pelo que eles fizeram por mim nesses 4 meses e bola para frente. Não deu certo, não deu certo, temos que seguir. O Cruzeiro vai seguir, eu vou seguir e tenho certeza que nos meses que eu fiquei que eu respeitei a camisa do Cruzeiro e vou continuar respeitando o clube, porque foi um clube que me formou,
Foi um clube que eu cheguei, eu tinha 12 anos de idade e eu acho que isso acontece dentro do futebol. Infelizmente, nesse momento, as coisas não deu certo como a gente planejou. Ô, Dudu, pra gente encerrar esse assunto, então, eu queria saber como é que tá essa relação, então, com o Pedrinho, Matos, com as pessoas do Cruzeiro. Como é que sai o Dudu com essas pessoas que dirigem hoje o Cruzeiro? Cara, eu saio super tranquilo. Com o Pedrinho também, super tranquilo. Com o Matos também, super tranquilo. Sou um cara que não leva mágoa de ninguém no coração. A gente sabe que no futebol a gente procura um projeto e infelizmente esse projeto não deu certo. Tanto para mim, para o Dudu, como para o Cruzeiro. Então a gente sai tranquilo. Tive uma conversa muito clara com o Pedrinho. Depois de um treino que eu saí, fui até a casa dele, eu e ele sentando, como estamos nós dois aqui, um do lado do outro, tivemos uma conversa muito séria, muito verdadeira e expus o meu, o meu que eu não queria permanecer do jeito que estava, no ambiente que estava lá na Toca, e ele concordou comigo e a gente se acertou e cada um vai seguir o rumo dele. Eu vou seguir o meu rumo e o Cruzeiro vai seguir tudo certo, tudo normal. Não vejo problema nenhum nisso. Você teve algum problema? Você falando de ambiente, você falou 2 vezes de ambiente. É ambiente com atleta? Isso? Explica bem o que é esse ambiente. Você teve problema com algum jogador? Deixa isso claro pra gente. Não, zero problema. Eu nunca tive problema com nenhum jogador ali dentro do Cruzeiro. Sempre, desde a minha primeira entrevista, quando eu cheguei, respeitei todos os jogadores e vou continuar respeitando porque vão ser colegas de profissão minha. Eu daqui a um tempo vou estar jogando contra eles e vou sempre respeitar eles. O problema do ambiente foi o afastamento e aí depois reintegração para o grupo de novo. Isso eu não estava sentindo legal, não estava. Eu cheguei um dia aqui em casa do treino e falei, pô, não tá legal isso para mim. E como foi o Pedrinho que me contratou, que pediu a minha contratação, eu liguei pro Pedrinho, falei que queria conversar com ele sobre esse assunto. Ele me recebeu na casa dele muito bem. Pedrinho é uma pessoa sensacional. E a gente conversou e se acertou, eu e ele, que era a melhor parte, que era melhor a gente rescindir o contrato, que seja bom para o Cruzeiro e seja bom para mim, e cada um seguir seu caminho. Tá certo. Então, vamos falar de futuro? Agora eu vou começar a apertar. Agora eu só fiz pergunta leve. Agora. Vestiários marca a vitória histórica do Cruzeiro sobre o Flamengo. A noite do último domingo 4 no Mineirão foi especial para o torcedor cruzeirense. Após uma vitória emocionante por 2-1 sobre o Flamengo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, os bastidores da partida revelaram um momento marcante. Um discurso emocionado de Pedro Lourenço, o Pedrinho, presidente da SAF do Cruzeiro. Logo após o apito final, ainda no vestiário, Pedrinho falou diretamente aos jogadores, expressando todo o seu orgulho e gratidão pela entrega e dedicação da equipe. Eu vou fazer 70 anos neste ano. Um desafio grande foi ter assumido o Cruzeiro, mas tudo vale a pena. Ter vocês comigo aqui hoje, todos vocês, estou muito feliz, confiando 1000% em cada um, afirmou o dirigente, visivelmente emocionado. O presidente também fez questão de destacar a sequência de boas atuações do time sob o comando de Leonardo Jardim. Feliz demais pelo jogo, pelos últimos jogos que vocês fizeram, jogos que nos dá orgulho de vocês, disse. Ele ainda relembrou partidas recentes, como os duelos contra o Bahia, Vila Nova e São Paulo, ressaltando que o atual momento do time o faz sentir uma emoção indescritível. Minha vontade é de chorar de alegria, dizer que estou muito feliz por vocês. Estão mostrando para a nossa torcida algo que não tem palavras. Dentro de campo, o Cruzeiro abriu o placar com Caio Jorge logo no início, sofreu o empate no fim do primeiro tempo, mas conquistou a vitória com um gol de pênalti de Gabigol, já nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a Raposa chegou aos 13 pontos e assumiu a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, com 16. A vitória quebrou uma invencibilidade do Flamengo na temporada e um tabu de 10 anos sem vencer o rival em casa, reforçando o bom momento vivido pela equipe celeste. Deseja que eu adapte esse texto em formato de roteiro